Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo flamenguista, minha amiga flamenguista, para você também que não é flamenguista. Vamos fazer um pré-jogo do próximo confronto do Flamengo, amanhã, contra o Goiás, às 4h30 da tarde, no Maracanã. E, na minha opinião, eu acho que na maioria, na opinião da imensa maioria dos torcedores do Flamengo, é um jogo que tem que ganhar e ganhar bem. É um jogo que é para somar 3 pontos e se aproximar dos líderes do campeonato. O Flamengo está hoje com 5 pontos, tá? Eu acho que, se eu não estou enganado, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E pelo investimento do Flamengo, mesmo que seja começo de campeonato, isso é inaceitável. O Flamengo está perto da zona de rebaixamento, com o atual elenco que tem. Isso era do tempo lá do Márcio Araújo, que a gente brigava para não cair. Hoje em dia a gente não aceita mais isso. Mas antes de falar a escalação, meu palpite para o jogo, tem que falar do caso do Diego Alves, que tem repercutido muito essa semana, sobretudo pós o jogo contra a Universidade Católica do Chile, depois da coletiva do Paulo Souza. E ele citou que o Diego Alves falou com o Bruno Spindel, que estava pronto para jogar, mas que no time dele, para jogar, tem que treinar, e o Diego Alves se sentiu ofendido. Para mim é algo normal. O jogador profissional, qualquer atleta profissional de alto rendimento, para jogar, para entrar em campo, para participar da competição, ele tem que estar treinando, ele tem que estar bem fisicamente. E pelo que eu vejo, o Diego Alves não estava até lesionado, estava fora de combate, mas teve essa polêmica. E algo que me incomodou bastante foi, sobretudo, a omissão da diretoria do Flamengo. Mas, assim, essa reunião que foi marcada, acho que pelo Diego Alves, se eu não estou enganado, com a participação de alguns jogadores, no caso do Davi Luiz, o Ilharão e o Diego Ribas. Assim, para mim, é algo que não era para ter acontecido, porque é uma hierarquia. O Flamengo possui uma hierarquia. Tem o presidente, tem o treinador e tem os jogadores. O treinador é aquele que tem a função de escalar o time, de tirar quem ele acha que tem que tirar, de colocar quem está melhor para jogar. E eu acho que não tem, na verdade, eu afirmo isso, que jogador não tem que ficar dando pitaco em quem vai jogar ou não, por mais que seja ídolo da torcida, coisa que o Davi Luiz nem é. O Davi Luiz chegou ano passado, não conquistou nenhum título para o Flamengo, agora que está tendo uma sequência, vivia lesionado, e para mim não é ídolo. Pode ter sido um grande jogador na Europa, mas da torcida do Flamengo ele não é ídolo. E por que me incomodou tanto essa reunião? Porque é algo que não tem que acontecer num clube profissional, porque embora o Diego Alves tenha conquistado títulos, ele não pode ser maior do que a instituição Clube de Regatas do Flamengo. Porque essa postura dele não aceitar banco, dele ficar no banco e ir conversar com dirigentes, para mim é uma falta de respeito com o treinador, com o companheiro de equipe, o Hugo, no caso, que é aquele que está no gol, e acima de tudo, é uma falta de respeito com a torcida. Ele dá um sinal muito grande que ele se acha maior do que a instituição. Nesse canal a gente vai sempre colocar a instituição Clube de Regatas do Flamengo acima de tudo, acima de todos os jogadores. O maior ídolo da história do Flamengo respeita muito a instituição, que é o Zico, sempre respeitou muito a instituição. Então nenhum jogador pode se achar maior do que a instituição. Nenhum jogador tem que reivindicar a sua posição na imprensa ou falando com o dirigente, tem que, nos treinamentos, mostrar qualidade em jogos, coisa que o Diego Alves não fez em 2022, ele foi colocado em alguns jogos no Campeonato Carioca, e ele não foi bem, ele falhou, e isso é até rotina na história do Diego Alves no Flamengo. Por quê? O Diego Alves, ele, tirando 2019, ele nunca foi unanimidade no Flamengo. Por quê? Falhas, lesões, declarações polêmicas, ou vocês estão esquecidos de 2018, que também aconteceu o mesmo episódio com o Dorival Júnior, que à época não escalou o goleiro César contra o Paraná, e o Diego Alves disse que não iria mais jogar, e quase saiu em 2019 do Flamengo. Se não fosse o Abel Braga, ele teria saído no início de 2019, e realmente em 2019 ele contribuiu bastante, mas sempre foi um jogador muito polêmico e que veio com muita pompa, muito nome,
para o Flamengo e nunca foi unanimidade, com exceção de 2019. E a diretoria, além de ser omissa, ser um erro de ser omissa, de não vir fazer uma coletiva, dando respaldo ao Paulo Souza, dizendo que o Flamengo tem hierarquia, que o jogador tem que respeitar a instituição, eles se omitem e aceitam e acatam os pedidos do Diego Alves, que foi essa reunião, pedindo uma retratação, que eu acho que o Paulo Souza, eu tenho certeza que o Paulo Souza está certo, porque só vai jogar quem treinar, e treinar bem, não é só treinar, tem que treinar bem, porque senão vai comprometer todo um trabalho do Paulo Souza, que está começando a tentar se firmar no Flamengo. Depois dessa vitória quarta-feira, eu acho que ele vai começar a se firmar, porque o time jogou bem. E quando a diretoria permite que o Diego Alves faça uma coisa dessa, ela mina o próprio trabalho deles, porque se o time não for bem, a diretoria vai ser ainda mais questionada. Ela ainda, pela imprensa, pela torcida, enfim. E para mim tem uma resolução muito simples esse caso do Diego Alves. É dar a rescisão contratual do jogador. Pelo que eu vi na mídia, ele tem proposta de outros clubes e que, na minha opinião, a saída do Diego Alves seria bom para as duas partes, para o Flamengo e para o próprio jogador, do atleta Diego Alves. Por que pro jogador? Porque no Flamengo ele não vai ter vez, ele não vai jogar. Ele não vai jogar. Por mais que agora ele treine muito, ele não vai jogar, porque ele já construiu uma rincha com o jogador, com o treinador, e pelo que eu vejo, de médio a longo prazo, de curto a médio prazo, o Paulo Souza não vai ser demitido. Ele tem um certo respaldo da diretoria, que embora não venha a público falar isso, ela dá muito respaldo para o trabalho do Paulo Souza. E para o Flamengo, porque o Flamengo vai se desfazer de um dos maiores salários do elenco. O Diego Alves ganha muito e pouco contribui para esse atual elenco do Flamengo. E a diretoria errou quando renovou com o Diego Alves, com o Diego Ribas e com o Felipe Luiz, a tal geração 8-5, que não contribui. Qual deles é titular hoje em dia? Todos eles ganham muito, mas qual deles contribui para o Flamengo? Qual deles é titular? Nenhum deles. A diretoria, eu tenho comigo que eles renovaram muito mais pelo passado do que pelo rendimento atual. E isso é muito problemático. Eu sempre cito o caso do Palmeiras, que é o maior campeão, o time mais vitorioso atualmente do Brasil, que depois que ganhou a Libertadores, se desfazer de Jailson, de Felipe Melo, de William, jogadores que eles viram que não contribuiriam mais, que tinham salários altos, mas que não contribuiriam mais para o clube. E o Flamengo precisa disso. O Flamengo precisa desse bom senso de saber quando o jogador não vai contribuir mais para o clube, embora seja ídolo. E para mim, a rescisão contratual do Diego Alves vai ser muito boa para o clube, vai ser muito boa para ele, porque, repito, ele não vai ter vez no Flamengo. E ele mina muito assim o trabalho aparentemente, não sei se eles são inimigos, mas que eles não se gostam já é visível. E um jogador desse, num clube que já está tão conturbado, pode ser fatal para a demissão e para péssimos resultados do Flamengo. Então é por isso para mim que ele tem que sair do clube e fazer a vida dele em outro lugar, ser titular em outro lugar. Ele é até um bom goleiro, mas não tem mais clima para continuar no Flamengo. Bom, gente, passando mais esse ponto negativo do vídeo, que eu sinceramente não gostei de estar comentando, vamos para a possível escalação. Na minha opinião, não consegui ver na internet uma possível escalação, no Globo Esporte, foi o que eu pesquisei, mas na minha opinião, quem deve jogar amanhã vai de Hugo Souza. O Hugo Souza é aquele que tem, o Diego Alves está queimado e o Hugo Santos está lesionado, então é o Hugo Souza que tem que ficar no gol do Flamengo. Mateuzinho na lateral direita, Pablo e Rodrigo Caio, embora o Davi Luiz já esteja pronto para jogar, na minha opinião, o Rodrigo Caio, bem fisicamente, ele é melhor do que o Davi Luiz, e ele, na quarta-feira, mostrou uma sintonia muito grande com o Pablo, e para mim ele tem que ser titular amanhã contra o Goiás. E Ayrton Lucas na lateral direita, o Ilharão ou o João Gomes. Eu acho que tem que manter o Andreas Pereira, porque o Andreas Pereira dá uma qualidade maior, embora não seja muito bom na marcação, mas ele dá uma qualidade maior para esse time do Flamengo. Ele toca melhor a bola, ele se apresenta para o jogo. Só que é um jogador que está com o emocional baixo. Então uma sequência de bons jogos vai ser fundamental para o Andreas Pereira, que sim, não vale 60 milhões, mas pode contribuir muito para esse time do Flamengo. Ele tem muita qualidade. E no futebol brasileiro ele vai deitar e rolar, se ele estiver bem emocionalmente. E na frente o quarteto. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. E eles se entendem já há 3 anos já jogando junto, então não tem muito mistério. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, esse pré-jogo.
Meu placar para amanhã é 3-0 para o Flamengo. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Se inscrevam no canal, a gente está chegando à primeira marca, a primeira meta do canal, que é 100 inscritos. Eu agradeço a todo mundo que está se inscrevendo, a todo mundo que está assistindo, curtindo os vídeos, muito obrigado. E é isso, um abraço, continue assistindo os vídeos, que eu vou tentar, como eu disse, colocar 3 vídeos por semana no canal e manter vocês muito bem informados sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Abraço!